Uma boa noite a todos. Vocês estão Desculpa, aí mas vendo essa leite, né? conversa aqui, o que está rolando, né? Alguns estão pensando aí o que é que eles estão conversando aí. É tudo sobre a palestra que a gente vai ter daqui a pouquinho com a doutora Mariana. E antes de a gente poder começar aqui, eu queria dar boas-vindas a dois ilustres convidados, o Dr. Marcos Evelyn, e agora há pouco entrou também o Dr. Rui Vieira, da Sociedade Criacionista Brasileira. Uma boa noite, Dr. Rui, prazer tê-lo aqui com a gente. Dr. Evelyn também. E eu vou pedir para o Dr. Evelyn fazer aqui as honras de apresentar a nossa palestrante, né, o presidente da Sociedade da Design Inteligente do Brasil. Posso fazer as honras, então, de apresentar a doutora Mariana, depois passa a palavra direto para a Mariana, para que possa nos brindar aí com bastante conhecimento dessa palestra magnífica, que já deu o que falar, né? Vocês estão percebendo aí pela prévia nossa aqui. Doutor? Boa noite a todos. Mariana é uma luz que brilha no Brasil desde alguns anos atrás, quando ela iniciou com o design inteligente, a primeira mulher a dar uma palestra oficial, né, do design inteligente no Brasil. Mariana fala com a autoridade de quem se doutorou em biologia, ela conhece a fundo os conceitos evolutivos e Mariana tem defendido no Brasil o design inteligente. Por quê? Porque ela conhece biologia, ela conhece a argumentação, ela conhece os princípios, a fundamentação que está por trás também da principal teoria na biologia, que é a evolução. E ela consegue, então, analisar claramente que os conceitos que um dia talvez tivessem feito algum sentido, hoje não fazem mais sentido algum. Mutações, milhões de anos, seleção natural, não poderiam ter criado a riqueza da vida, né, que nós vemos hoje, somente por design inteligente. E Mariana é corajosa o suficiente, né? Nordestina, né? Da peste, né, Mar? E não tem se intimidado, ela tem falado claramente sobre a sua boa ciência e tem corrido o Brasil e, mais precisamente, ultimamente, ela também tem combatido um grande mal, que é o casamento, né, de uma péssima ciência com uma teologia, que ao casar com essa péssima ciência também se torna uma péssima teologia. A ideia totalmente equivocada de que um processo natural não guiado poderia ser guiado por um ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. E essa péssima teologia tem invadido, né, as nossas igrejas, tem invadido a filosofia e a teologia brasileira. Praticamente todos os estudos, todos os cursos de teologia no Brasil defendem essa tese de que Deus guiou a evolução. Como é que pode? E quando a gente conhece ciência, quando a gente conhece os princípios evolutivos, quando a gente conhece a bioquímica e a química, né, Mariana? Como a Mariana conhece, a gente não aceita isso. E quando você conhece um pouco de teologia também, vê que não faz sentido defendermos uma posição tão desastrada como seria a posição do evolucionismo teísta. Então, Mariana não só agora defende o design inteligente, né, Mariana? Mas ela se coloca também à frente dessa defesa da racionalidade plena da nossa fé na palavra, conforme descrita em Gênesis 1 e 2. Como os pais da nossa fé sempre defenderam a literalidade de Gênesis, a autoridade da palavra, Adão e Eva e paraíso, não é? E o paraíso como fatos, não boatos. Então, a Mariana fez um upgrade, né, na sua defesa. Antes ela defendia a boa ciência, agora ela está defendendo a boa ciência, a boa filosofia e a boa teologia. É isso que nós vamos ver. A primeira brasileira do design inteligente falar sobre isso. E ela fala com uma graça, com charme, né, também um pouco debochada como eu. E esse deboche, né, típico do brasileiro, né? Não é um deboche bom, né? Não é ruim, né? A gente se divertindo um pouco também, porque se divertir é preciso, né? Tirar um pouco da seriedade também, às vezes é bom. Então, a Mariana tem dado aí show nas suas palestras e dará com certeza mais uma vez hoje à noite, né, Rafael, nessa live. Com certeza. Doutora Mariana, as palavras estão com você aqui agora. Certo, eu vou compartilhar aqui rapidinho a minha tela.
Tá dando para ver já? Sim. Pronto. Então, o título da palestra, né, seria Podem Darwin e Deus andarem juntos? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que responder da seguinte forma. A gente tem que ver o que é essa ideia de ciência e Deus e do que seria fé e do que seria ciência, né? E aí, quando eu digo fé e ciência, eu entro no aspecto do que seria uma boa ciência e uma boa teologia, que é isso que o professor Marcos, inclusive, estava falando a priori. Então, a primeira coisa que eu trago nessa palestra é justamente o fato de embasar a nossa fé em fatos, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, essa sala ela foi vandalizada. Aí você faz assim, primeira pergunta que um cientista deve fazer: como é que a pessoa pode afirmar que essa sala foi vandalizada? Bom, pelo quadro, não, porque o quadro normalmente em sala de aula tem, mas não tem um quadro todo pintado, né? Então, a tinta no quadro é um sinal de vandalismo, inclusive a letra da pessoa que escreveu está aqui, né? Então, outro índice de que houve, né, um vandalismo seria a tinta aqui, ó, né? Então, foi essa a arma do crime, seria assim, né? Então, você teria as tintas que provavelmente estavam dentro desta caixa, porque nem essas cadeiras, embora na sala de aula tenha cadeiras, não é nessa cadeira especificamente que ela não fica assim colada, né? O aluno ele fica de frente para o quadro, então não é o lugar propício. Então, são índices que nos mostram as evidências de que houve um vandalismo e como foi que esse vandalismo ocorreu. Muito embora a gente não saiba quem foi, não sabe se foi um homem, se foi uma mulher, se foi uma criança, enfim, não se sabe dizer, mas se sabe que é um fato, é o que está posto, né? Então, a palavra de Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que buscam, né? E isso é tipo assim, quando eu digo que a pessoa tem que ter fé para acreditar em Deus, às vezes pode soar um pouco contraditório para quem não acredita em Deus. Mas seria o seguinte: imagine que você tivesse que pegar, você está sem dinheiro, você precisa de dinheiro. Aí você vai no mercadinho para pegar dinheiro? Não, você vai aonde? Vai no gerente do banco, né? Você vai, enfim, numa loja onde, né, tem um banco filiado, né, uma filial de algum banco em que ele possa lhe emprestar dinheiro, certo? Então, você vai conversar com o gerente para ver se ele consegue aí, ou com o funcionário, né, se ele consegue aí o seu empréstimo. Mas o fato de você saber, como é que você sabia a priori que você teria que ir no banco para pegar dinheiro, para pedir dinheiro emprestado? Por um conjunto de testemunhas que já foram ao banco e obtiveram dinheiro, então. Você sabe que em banco o pessoal financia casa, financia terreno, financia reforma, enfim, construção, tudo. E aí você tem embasado num testemunho de várias pessoas que ir ao banco você pode ou não obter o seu dinheiro. Isso vai depender do seu crédito. Então, não adianta, por mais que você possa assim, poxa, talvez eu não consiga, mas você vai na iminência, né, de obter alguma coisa dali. E é a mesma coisa quando se aproxima de Deus. Se você não tiver um mínimo de ceticismo, no sentido de pode ser que esteja alguém além, né? Essa é a fé. É quando você parte da premissa de que pode haver algo, né? Muita gente trata a nossa fé como esperança. Ela não é esperança, ela é baseada em fatos e testemunhos que a Bíblia conta. Inclusive, se você for estudar a história dos judeus, você tem que ir à Bíblia, porque não há outro lugar, né? Por mais ateu que você seja, você não vai encontrar a história dos judeus fora da Bíblia, certo? Então, a disparidade da fé e da ciência, ela surge no iluminismo, né? Então, no passado, a igreja, ela, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ela oprimia muito, né? Ela regulava demais o pensamento científico, e isso fez com que, durante a Revolução Francesa, né, durante essa questão do iluminismo, dessas revoluções, viesse a total disparidade. E quando no passado as pessoas olhavam para os astros, né, olhavam para o planeta, olhavam para as interações e diziam, nossa, deve haver alguém, né, para um orquestrador disso tudo. Quando vem o iluminismo, ele vem para romper isso. E aí entra o que a gente chama de naturalismo filosófico.
Então, o naturalismo ele vem como um machado grande entre a fé e a ciência, dizendo, não, nós não precisamos mais de fé para fazer ciência, nós podemos fazer ciência com matéria. Então, teve muita discussão que dava outra palestra para a gente discutir todo o processo do pensamento desse período, mas, basicamente, eu gosto muito do exemplo do Galileu, porque o Galileu, ele é o propositor, né? Ele juntou os escritos de Copérnico, ele era matemático, né? Ele bolou, né? Vamos dizer assim, fechou, né? Porque bolar mesmo, quem bolou foi Copérnico, né? O sistema heliocêntrico, onde o Sol estava no centro. Então, naquele tempo, se você dissesse que o Sol estava no centro, você ia para a fogueira, que a igreja era você ia para a Inquisição, né? Então, assim, era bem opressor naquele tempo, assim. Então, ele, inclusive, tinha um papa que gostava muito dele, e aí disse assim, não escreva heliocêntrico, mas escreva uma história em que você possa apresentar isso como história e não necessariamente como ciência. Então, ele faz um diálogo, um escrito de um diálogo entre duas pessoas, uma que acreditava que a Terra era o centro e outra que acreditava que era o Sol, e aí ele ridicularizava que acreditava que a Terra era no centro, justamente para deixar a ideia dele aposta, mas era uma anedota, então ele não foi, vamos dizer assim, julgado por isso, né? Então, isso aí é um dos exemplos aí do que alguns cientistas passaram no passado. E por conta disso, abriu-se um leque de pessoas que simplesmente geraram repúdio à igreja. E essa igreja que eu digo não é somente a igreja católica, mas a instituição religião. Então, bateu-se de frente tanto com a ideia de ter alguém que fizesse algum tipo de regimento, que fez assim, não, ciência é uma coisa e fé é outra coisa. Você quer acreditar, beleza, você acredita para lá. Então, esse Bernard Russell, ele diz ele fala isso e é muito, digamos assim, muito conceitual para esse contexto, né? Podemos definir fé como uma firme crença em algo para o qual não há evidência. Quando há evidência, ninguém fala de fé. Não falamos de fé quando 2 mais 2 são 4, quando a Terra é redonda, ou que a Terra é redonda. Nós só falamos de fé quando desejamos substituir a emoção pela evidência. Então, o que eles querem dizer com isso? Que a nossa fé, enquanto cristãos, é uma fé cega. Que quando a gente quer misturar fé e ciência, o que a gente está querendo fazer é colocar Deus aqui. Então, é uma emoção, porque eles não tratam fé como algo real, né? É algo, digamos assim, alegórico, né? É algo que você não vê, é baseado em nada, na visão dessas pessoas. E aí você passa quando as pessoas querem misturar, elas estão simplesmente tentando misturar emoção com evidência. Só que, na verdade, não é, né? Você tem aí John Lennox, ele diz no livro dele, um dos livros dele, que a fé não é um salto no escuro, é exatamente o oposto. É um compromisso com base em evidências, é racional, é irracional, reduzir toda a fé cega e em seguida submetê-la à ridicularização. Então, você não pode dizer que a fé do cristão ela é uma fé baseada em nada e depois achar graça quando você mesmo não foi lá e identificou o que aquela fé significa. Quando você não foi lá e estudou Bíblia, estudou teologia para entender os fundamentos das coisas. Então, William Lane Craig ele diz assim, a razão é uma ferramenta para nos ajudar a compreender e defender melhor a nossa fé. Como disse Anselmo, quando temos uma fé à procura de compreensão. Então, na verdade, a nossa fé ela é baseada em testemunho. Não somente testemunhos bíblicos, mas testemunhos do presente. Então, existem N pessoas aí que passam por processo de regeneração de vida, enfim, tudo mais, que são testemuniais daquilo do que Deus falou na sua palavra. Então, dentro desse contexto, voltando aí para a questão da ciência, o darwinismo caiu como uma luva. Porque a ideia do Darwin, né, junto com Alfred Russel Wallace, do primeiro livro, da primeira edição desse livro, era justamente promover, porque antes deles tinha a guerra entre o pessoal que acreditava em Deus e achava que a vida tinha sido planejada, e tinha o pessoal que acreditava que nós somos fruto de processos naturais, e, enfim, não era não guiado, porque ninguém tinha ainda um mecanismo para isso, mas o que Darwin e Wallace propuseram é o seguinte, ó, as pequenas modificações nas espécies, elas são devido à seleção natural. E essa seleção natural, como o próprio nome diz, ela vai selecionar, os mais aptos.
Então, essa ideia, ela extrapola, né? Você vê esse livro aí do Ernest May, que fala Biologia, Ciência Única, né? Ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala da biologia funcional, que seria a biologia em que nós fazemos experimentação, né, no laboratório, e nós temos aí a biologia histórica, que é justamente a evolutiva, inclusive a nossa do TDI também. Então, ela é uma ciência histórica, quando a gente trata de origens, porque a experimentação não é apropriada. Nós pegamos fatos que ocorrem hoje e, baseado no que estamos vendo, nós inferimos o que houve no passado. Então, isso são narrativas hipotéticas. O que é o hipotética, Mariana? É uma hipótese. Eu não sei se você já ouviu falar de hipótese, mas imagine que você olhasse na janela do seu apartamento ou da sua casa, enfim, e você visse que do lado de fora da sua casa estava molhado. O que é que você pensa? Choveu, né? Mas uma pessoa disse, não, foi o vizinho que lavou o carro. Ele pode ter lavado o carro, que ele disse que ia lavar, e molhou a rua. Pode ou não pode? Pode. São duas hipóteses. Aí você vai perguntar para o seu vizinho ou vai olhar a meteorologia para saber se choveu, certo? Então, essas são narrativas hipotéticas. Elas utilizam cenários imaginários. Obviamente, elas não são embasadas em nada. Elas têm um embasamento, mas é dentro da cabeça, da cosmovisão pessoal do pesquisador, né? Então, seleção natural, filogenia, especiação, eles são conceitos e não leis naturais. Então, você está dizendo, por exemplo, que a seleção natural seleciona, bom, isso é quase uma redundância, que o mais apto sobrevive é outra redundância. Quem é que não sabe? É lógico que os mais aptos sobrevivem, não é nada de novo nisso, né? Mas o que é o cerne disso? Por que a teoria da evolução é chamada de teoria? Porque o design inteligente é teoria, não são leis, né? Porque uma lei, ela é uma regra com base em algum fenômeno que ocorra com regularidade observada. Por exemplo, a maçã cai. Existe a lei da gravidade, que vai fazer sempre essa bendita maçã cair, certo? Agora, quando a gente fala de teoria, ela é uma síntese que, na verdade, são uma síntese de experimentos falseáveis, mas que tem algumas incongruências, mas ele fortalece através de um conjunto de hipóteses. Por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria da evolução, a teoria do design inteligente. Então, existem hipóteses dentro desses universos que formam uma teoria. Então, a gente está dizendo, por exemplo, vou dar um exemplo. A teoria da evolução disse que o DNA, que não era codificável, era DNA lixo, era resquício da história evolutiva. O pessoal do design inteligente, nós do design inteligente, não, isso aí deve ter função. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, aí era uma hipótese, ninguém sabia até então. Com base nos dados posteriores, descobrimos que, na verdade, essas regiões não codificáveis, na verdade, elas são regulatórias. São elas que vão deixando ou não aquelas sequências específicas e codificáveis serem utilizadas ou não pelo organismo. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que não existe DNA lixo, que, na verdade, existe DNA regulatório. Então, existem essas teorias e elas são embasadas em hipóteses, certo? E aí a teoria da evolução, ela diz o quê? Né? Ela é formulada por Charles Darwin e Russell Wallace, mas ele muda muito a teoria ao longo do tempo, inclusive faz com que gere uma certa tensão entre os dois. E ele vai para o Novo Mundo, ele era formado em teologia, ou ele estava se formando em teologia, e ele gostava muito de passarinho, não fazia nada da vida, e o pai dele botou ele no primeiro navio que tinha para o Novo Mundo, que no caso era aqui, a América, né, as Américas, né? E aí ele tinha um viveiro. Então, quando ele chegou no Novo Mundo, o que é que ele observou? Os passarinhos, né? Os famosos dentilhões de Darwin. Então, ele observou uma coisa muito legal. Ele observou, por exemplo, que o bico das aves variava entre o continente e as ilhas. E aí ele observou, por exemplo, que o bico maior era adaptado aos frutos mais rígidos, mais com a casca mais dura, e que esses animais de bico mais fininho, na verdade, eles se alimentavam de outro grupo de frutos que não tinha assim uma casca tão dura, tão rígida, que não precisava, aí ele precisava só de ser preciso. Então ele disse, olha, o que pode ter acontecido, a ideia faz uma lógica, o que pode ter acontecido é o seguinte, essas aves saíram do continente e migraram, e algumas aves que adaptaram o bico para um fruto específico dessa ilha, que não precisa, que não é, né, envolto aí, por exemplo, por uma casca,
Eles adaptaram o bico e sobreviveram. Então, esse seria o processo de seleção natural, porque, na verdade, não existia alguém que estava selecionando as espécies, era o fato daquela região não ter o fruto específico do grupo de espécies. E o que acontece é que essas espécies, elas mudaram por conta dessa... E o mais apto ficou. Então, é tipo assim, ó, essas imagens que eu estou mostrando, elas são comprovadamente falsas, certo? Mas tem uma coisa bem legal. Quantas mariposas... Deixa eu dar só ver. Quantas mariposas vocês acham que tem nessa imagem? Quantas mariposas vocês acham que tem aqui? Tem duas, tá? Tem uma que está bem aqui, ó. Se você fosse uma coruja, que é um animal que se alimenta de mariposas, qual das duas você iria se alimentar? Não vou. Mas vamos supor que o ambiente mudasse. E agora fosse assim. Que tem a outra. Qual das duas você pegaria num voo raso? Com certeza a branca, né? É mais fácil de ver. Então, aí era que estava. O controle populacional das mariposas seria por conta do predatismo. As que se adaptam bem, beleza. As que não se adaptam, vão sumir ao longo do tempo. E aí ele extrapolou. Aí é a extrapolação. Então, até aí tudo bem, mas quando ele pensa, que é o que ele escreve no diário de bordo dele, que existia uma espécie aqui no passado, e que essa espécie divergiu em espécie A, B, C e D, e algumas ficaram aqui ó, em ramos que se perderam ao longo da história, ele está querendo dizer que todos nós, todos os indivíduos desse planeta, eles descendem de um único indivíduo no passado. E que, na verdade, pequenos passos ao longo do tempo, né, fazem com que aí gerem novas espécies, né? E aí ele tem essa ilustração, que é a ilustração, uma das poucas ilustrações que ele tem no livro dele, em que aqui você tem ó, espécies que foram ficando, né, ao longo da história evolutiva, e lá em cima você teria as espécies que predominam, né, as que a gente vê hoje. Então, ele faz os seguintes postulados da teoria dele, né? Haveriam pequenos passos para uma espécie transmutar, ou seja, de uma espécie X virar Y. Isso deveria ser observável no registro fóssil, porque você teria que ver esses passos, né, graduais aí, né, entre uma espécie e outra. E ele tem um capítulo, eu não me lembro agora se é o 17. Eita, só um segundo, gente, porque a bateria do computador está acabando. Só um segundinho. Pessoal, enquanto a doutora volta, as perguntas, quem tiver, pode colocar no chat, tá? No final nós teremos um momento oportuno para isso. Prontinho. Ele tem um capítulo sobre problemas que poderiam eventualmente ocorrer na sua teoria e que arruinaria, e um deles, dos vários que ele põe, é se houvesse um órgão ou qualquer estrutura que não necessitasse de pequenos passos para evoluir, minha teoria estaria em ruínas, né? Então, é isso ele mesmo que diz. Então, essa ideia, obviamente, Darwin não tinha todas as ferramentas necessárias para formular uma super teoria. Ele jogou para a galera, né? Ele disse, olha, eu acho que é assim, vocês que se virem para provar. Então, tem vários experimentos, principalmente, né, tentando recriar a origem da Terra. Então, a Terra é dita quente, né? Nós vivíamos num planeta ácido, de chuvas ácidas, de gases atmosféricos, extremamente não habitável. Quente e com chuvas, né? Porque ele, por conta do vapor, né? De algum período ia formar água por conta desses raios, enfim. E existiam raios, Eles criaram, hipoteticamente, uma Terra primitiva, em que tinha um conjunto de gases, como metano, acho que amônio, né? Alguns gases aí, nitrogênio, enfim. Água e hidrogênio. Então, isso formaria, com esse experimento de Miller, formou o que a gente chama de blocos da vida. Que blocos são esses, Mariana? São essas estruturas que a gente tem como composição celular, como açúcar simples, ácidos graxos, que formam, por exemplo, a bicamada lipídica da membrana, os açúcares, que podem ser de reconhecimento celular ou utilizado para metabolismo, proteínas, né? Aí tem toda sorte de atividades celulares, enzimático, de reconhecimento, enfim.
de edição de DNA e tudo mais, e o próprio DNA. Então, nessa sopa primordial, né, da terra quente, que esquenta, esfria, ia formar isso. Só que eles não contam no livro de biologia que já é descoberto que existia oxigênio na atmosfera primitiva. E na presença de oxigênio, essas reações desse experimento não ocorrem. Outra coisa é que o professor Marcos, né, o professor Marcos Eberlin deu uma palestra uma vez e até me fez estudar mais química, né? Ele falou sobre homoquiralidade da vida. E aí eu fiquei, rapaz, o que é homoquiral, né? Lá vou eu estudar, porque quiralidade eu sabia o que era, mas o que era homoquiralidade, aí eu fui lembrar, né? O que seria isso? Todas as moléculas, elas têm um lado, é como se você estivesse de frente a um espelho, certo? Então, um lado é direito, se você levantar a mão direita, a sua imagem levanta a esquerda. Então, as moléculas também são assim, elas têm os dois lados, certo? Então, quando a gente diz que a vida é homoquiral, é porque só existe dentro da vida dos componentes celulares as proteínas levógenas, né? Os aminoácidos viram para o lado esquerdo, a luz polarizada, quando bate no prisma, ela vira para o lado esquerdo. E daí a gente tem uma vida homoquiral, o que também não é explicado nesse experimento. Mas, enfim, eles dão um super suporte e diz que eventualmente isso poderia acontecer ao longo de milhões. Porque tudo agora é culpa do tempo, né? O senhor tempo. Dá milhões de anos e vai acontecer, né? Esquece leis químicas e físicas e deixa o senhor tempo dar conta do negócio. E aí começa as outras, né? O amadurecimento da teoria de Darwin vira a teoria sintética da evolução, em que ele usa, digamos assim, experimentos de outros pesquisadores, como, por exemplo, o Gregor Mendel, que, na verdade, não tinha intuito nenhum de trabalhar com evolução. Na verdade, ele só quis identificar se havia algum padrão de hereditariedade, e ele tem duas leis, poucas leis a biologia tem, temos três grandes e fortes. É a primeira e a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, né? É a lei de como formam os gametas. E temos aí a lei da biogênese, né? Que vida gera vida e foi de Louis Pasteur. Então, a gente tem poucas leis na biologia, essas três são as três que eu considero as mais fortes. Então, eles pegaram esse padrão hereditário de que via genes, né? Que Mendel não fala de genes porque ele não sabia o que era, mas ele falava de fatores hereditários. Depois se descobriu o DNA, e depois que isso aconteceu, ele disse: a gente já sabe. A culpa é das mutações. Então, eu boto mutação naquele gene específico. Aquela mutação gera uma proteína diferente. Aquela proteína diferente gera um traço, um caractere diferente, e pronto. Temos a espécie de desenvolvimento. Então, eu boto mutação mais milhões de anos e resolvo o problema. E aí surgiu toda sorte de ideias, inclusive os X-Men, né? Os X-Men, eles surgem porque a ideia de que existiria uma mutação, que eu gostaria de ser tempestade. Eu vivo dizendo isso nas palestras, né? Seria ótimo, eu sou casada, né? Seria ótimo meu marido soltar uma toalha em cima da cama e eu soltar um raio, esfumaçar tudo, né? Porque é uma coisa que deixa a mulher aborrecida, é roupa molhada em cima da cama. Mas isso não acontece, né? Infelizmente. Mas a ideia era muito boa. A ideia era de que você teria uma espécie aqui atrás, uma mutação ia criar a variação, né? E essa variação ia ser selecionada pela seleção natural, por pior que seja e redundante seja o que eu estou falando, era exatamente isso. Então, as mutações desfavoráveis eram selecionadas, ou seja, era eliminada e ficava as mais aptas, da sobrevivência do mais apto. Fechou. E é lógico, não é uma coisa absurda de se pensar, certo? Então, você, ao longo de milhões de anos, ao longo da diversificação das espécies, das migrações, de tudo isso, você geraria aí novas famílias, novos gêneros e novas espécies. E aí se fecha a teoria da evolução, em que você tem mutações aleatórias, randomizadas, ou seja, né, sem ninguém, aleatório, sem ninguém guiando, literalmente cego, procurando por mutações. Então, a evolução é um processo não guiado, acéfalo e sem propósito algum. Só que as implicações disso são teológicas e filosóficas, elas são muito severas, muito embora a academia não trate sobre isso, né? Então, em Salmos, por exemplo, eu adoro o livro de Salmos, ele diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e
e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos, toma toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, quando você perde a perspectiva teológica disso aqui, você pretende juntar as duas coisas, o que que acontece? Eugenia, depois do livro A Origem das Espécies, o Charles Darwin, ele publica um livro chamado Descent Man, que é a relação, a seleção da relação através do sexo, seleção natural, seleção sexual, na verdade. E aí justamente entra a questão do salvamento dos mais fracos, porque nós, seres humanos, teoricamente, somos empáticos, né? Nós, por exemplo, uma pessoa, porque ela, sei lá, perdeu algum órgão, algum membro, a gente não exclui, teoricamente, né? Tem gente que faz isso, mas teoricamente nós somos capazes de ter empatia, não necessariamente porque a pessoa não tem um dedo, não tem um pé, enfim. Ela não é excluída, mas nessa ideia da teoria da evolução, isso acabou. Porque não há nada antiético em eu entrar na sua casa com uma bazuca ou enfim, com a arma, matar todo mundo e ficar com a casa. Porque é a sobrevivência do mais forte. Eu tinha uma arma e você não tinha. E aí? Na natureza acontece. Não é assim? Aí, Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, ele começa com a ideia de eugenia, né, que é a palavra que deriva do grego do significado bom em sua origem ou bem nascido. Então, ele escreve uma parte que, para mim, assim, olha, foi abominável, abominável. Nós, homens civilizados, por outro lado, fazemos o nosso melhor para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para imbecis, os mutilados e os doentes. Assim, os membros mais fracos das sociedades civilizadas propagam sua variedade. Ninguém que tenha tomado parte na criação de animais domésticos duvidará que isso deve ser altamente prejudicial para a raça do homem. Dificilmente alguém tão ignorante a ponto de permitir que os piores animais procriem. Então, tipo assim, mata! Eu não vou nem entrar aqui, porque eu não gosto muito de citar. Se você souber um pouquinho de história, você vai saber o que é que isso deu, né? Das figuras mais abomináveis na nossa história, a história da humanidade, é o Hitler, e ele gostava dos livros de Darwin. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então, isso abriu espaço para toda sorte de atrocidade. Tipo, tem um caso, tem vários, né? Tem os pigmeus australianos, tem até alguns polinésios, enfim. Mas esse caso do Otabeng, ele é bem característico, porque ele era um pigmeu do Congo, né, africano. Eles retiraram ele da família dele e levaram para um circo em Nova York como um macaco transicional, minha gente. Até essa foto aqui é bem característica, né, dele com o macaco, né, como se fosse o filho dele, né? E ele comete suicídio, porque ele não aguenta de depressão, tiraram tudo dele. Então, o que é que impede você dizer que alguém, ou uma raça é melhor do que outra, ou que, enfim. Então, eu não vou nem dizer, porque eu chego a me arrepio. Para mim, isso é atroz, né? Então, a ideia de que Darwin, o homem que matou Deus, sempre há quem reclame, mas nada muda o fato. Ele desvendou o maior mistério da biologia e tornou dispensável a ideia da criação divina, né? Então, a ideia de Darwin faz com que haja pessoas como Richard Dawkins que digam assim, olha, hoje eu sou um ateu realizado, porque a teoria da evolução me supre. Eu não tenho ninguém, eu sou produto do acaso e estou bem na vida. Então, ele propôs, né, e conseguiu fundos para fazer propagandas nos ônibus de Londres, dizendo assim, provavelmente não há nenhum Deus. Então, para de se preocupar e vá curtir sua vida. Né? Mas será mesmo que há conflito entre fé e ciência? Aí eu entro. Depende da fé e depende da ciência. Então, essa ideia da evolução, ela termina, por exemplo, uma das coisas que a gente tem visto hoje é a questão do suicídio, né? Então, quando você pensa que nem Carl Sagan diz, nós somos um ponto azul no meio do universo, eu não sou nada, eu sou uma poeira, eu posso morrer, não vai fazer diferença. Né? Então, essas implicações são tristes, mas será mesmo que a ciência é isso? Bom, dentro da teologia ortodoxa, né, a gente tem várias doutrinas, mas pelo menos essas duas em relação a essa palestra, elas são fundamentais. A doutrina da criação e a doutrina da providência.
A doutrina da criação, como o próprio nome diz, é que Deus é o criador de todas as coisas. Então, pelo poder da sua palavra, ele criou as coisas. Ele mandou e foi feito. Então, acabou. Ele falou e fez-se luz e haja luz e pronto. E houve luz. E houve luz, acabou. Não existe uma vírgula, não existe um espaçamento de nada, né? Então, a Bíblia diz assim, olha, fez Yom, é 24 horas, é do termo 24 horas. Se fosse em 6 minutos, se Deus tivesse feito tudo em 6 minutos, uma coisa por minuto, era 6 minutos. É um Senhor que abriu o mar no meio. É o Senhor que deu seu único filho e subiu aos céus e o povo viu, andou sobre as águas. Se ele diz 6 segundos e criou cada coisa em 1 segundo, é 1 segundo. Então, ou você acredita nisso, ou você faz como alguns estão dizendo por aí, né? Vamos atualizar a Bíblia, né? E aí vem a doutrina também, que é a doutrina da providência. Quando a gente fala de doutrina da providência, muitas vezes a gente fala da providência de casa, né? Do alimento, do teto, de tudo. Mas vai além disso. A doutrina da providência, se você for analisar, ela vai a níveis moleculares, minha gente. A ideia de você receber luz correta, a quantidade de gás correta, a quantidade de metabolismo, as enzimas, o código seu para você o sistema funcionar e cada sistema é uma providência de que ele foi, é e sempre será. A ideia de quem tenta juntar as duas teorias é quase um Deus, não é o Deus da mesma Bíblia que eu costumo ler, tá entendendo? Porque, tipo assim, a ideia de que Deus criou e deixou leis naturais e processos naturais guiarem as coisas. E foi tomar café. Deus foi fazer outra coisa. Mas, na verdade, Deus é o Deus da providência. Ele está aqui. Amém? Está aqui. Ele está aqui, estará amanhã, e estava no passado. Ele está nos 3 pontos, porque ele está acima do tempo. Ele está acima da natureza. Ele está sobrenatural. Ele está sobre a natureza. Então, não adianta colocar Deus nos termos humanos. Embora algumas pessoas por aí possam dizer que a palavra de Deus se acomoda, eu já ouvi esse termo, que a palavra de Deus se acomoda, né? Agora, ele usa esse termo errado, porque a palavra de Deus, ele se acomoda para poder a gente entender, não para se mudar o seu sentido ao longo do tempo. A mão de Deus estava sobre... Sim, e que mão é essa? Porque acho que é Apocalipse, né, que mostra Deus assim, com a voz de facas, né? Um negócio, em todo partes, né? Seu pé é assim, assim. Então, tem tanta coisa diferente que você não vê o Deus na forma humana, né? Vamos dizer assim, na forma mesmo, né? Morfologia humana. Então, Deus ele não é algo palpável. Então, sua palavra, ela tem que ser compreendida para a gente. Então, ele meio que acomoda, mas ela não é editável, entendeu? Então, se perder essas duas ideias, se você perder essas duas ideias, você consegue acomodar a teoria da evolução com Deus. Só que você perde a base da estrutura de Gênesis. E se não é um Deus criador, não pode ser um Deus salvador. Porque não faz sentido Jesus ter morrido numa cruz por uma alegoria que seria Gênesis. Né? Por que Deus ia mandar se não era pecado? Então, o pecado, ele é pecado, depende. Depende da edição que você fizer em Gênesis. Então, a gente chega num ponto em que a gente precisa decidir agora o que é que a gente vai fazer. Só que quando a gente vai analisar os fatos, né, é que nem Louis Pasteur falou, pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima. Então, houve uma bifurcação aí ao longo da história da ideia, né, da teoria de Darwin. Quando ele perdeu sua filha, ele se revoltou com Deus por conta disso e resolveu se afastar completamente da ideia de uma divindade. E aí ele inclusive publica o Descent Man, mas desse período qual todo da teoria, ele ficou meio zangado, porque ele disse, não foi bem isso que a gente propôs, né? Então ele escreve um artigo para a Quarterly Review, né, dizendo o seguinte, ó, nem a seleção natural, nem a teoria geral da evolução podem explicar, nem minimamente, a consciência humana. Há muito mais na fisiologia do que apenas músculos e movimentos, de modo que não pode ser explicado por seleção natural ou pela sobrevivência do mais apto. O cérebro, os órgãos da fala, a mão e as formas exteriores do homem se tornam uma grande dificuldade nesse assunto.
Então, quando ele começa, o mundo esqueceu quem é Alfred Russel Wallace. Todo mundo aqui já ouviu falar 200 vezes do livro A Origem das Espécies e da Teoria da Evolução. Mas o coautor, ninguém nem sabe quem é. Eu passei a graduação inteira sem saber nem que ele tinha publicado 2 livros. E aí, olha que fantástico, né? Eu vou mostrar aqui trechos desse vídeo. É um vídeo que fala sobre a contração muscular, certo? Então, aqui tem um músculo estriado esquelético, né? E ele é feito por fibras, né? Musculares. E quando a gente aumenta, a gente tem um neurônio aqui, né? Porque é voluntário. Nós temos células musculares chamadas de sarcômeros, né? E ela faz que nem uma sanfona, tá? Ela vai contraindo e expandindo. E essa contração e expansão é graças a 2 grupos de proteínas, chamada actina e miosina. Os filamentos, aqui nessa imagem rosa, são os filamentos de miosina, e de actina são os filamentos fininhos, ó, que vão caminhando. Quando a gente amplia, esse de cima é o filamento de actina. Vocês estão vendo esses pontos lilás, são os íons de cálcio. Eles se juntam na troponina, e a tropomiosina, que é esse filamento verde, ele impede a abertura do sítio ativo da actina. Quando tem cálcio, que é quando a informação neurológica chega, essa conformação muda e a miosina consegue se ligar nessa actina. E aí, quando isso acontece, eu vou adiantar para não ficar muito longo, isso aqui acontece, ó. Enquanto você estiver desejando fazer o movimento, íons de cálcio vão sendo liberados aqui, e a miosina fica fazendo esse movimento e contrai. Quando você quiser relaxar, aí o que acontece dentro da célula do sarcômero? Ele pega todos os íons de cálcio, ó, somem os íons de cálcio. Quando os íons de cálcio saem, o músculo relaxa, certo? Então, esse senhor, né, nem sabia disso tudo, tá? Ele não sabia disso. Mas ele publica 2 livros. Um é O Lugar do Homem no Universo, em que é o estudo dos resultados científicos, né, relacionados aí com a pluralidade dos mundos, né, e o mundo da vida, né, a manifestação criativa de um poder criativo diretivo, de uma mente diretiva e um propósito, digamos assim, um último propósito, né? Então, ele entra nesse livro, ele fala muita coisa legal, e ele fala, por exemplo, que antigamente se achava que a célula era oca, um protoplasma, não servia para nada, e ele dizia, não deve servir. Eu até acho que ele estava mais para o design inteligente aí do que para a teoria da evolução, né? Mas não tinha isso naquele passado. Então, ele dizia assim, a necessidade absoluta do princípio organizador e diretivo a fim de dar conta da própria possibilidade dessas consequências complexas, seriam a vida, né, tudo o que a gente vê, o argumento que eles necessariamente implicam, ou seja, se eu tenho algo complexo, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, que tem que ter havido um poder criativo que constituiu a matéria do modo a se tornar possível essas maravilhas. Pronto. Porque a maravilha é grande, viu? Dava outra palestra só sobre as maravilhas. Então, vou fazer merchan. Compra aí o livro do professor Marcos, 2 livros, né? O Antevidência e o Fomos Planejados, que tem aí muita coisa legal, né? A criação, ela é muito... poder criativo aí é grande, viu? E, além disso, tem que ter uma mente directiva, né? Uma mente que exigia a cada passo que chamamos de crescimento, todo acompanhamento desse processo para não dar problema, que é justamente a antevidência. Ou você antevém problemas, ou o sistema daria pau. Para fim, ainda teria que haver um propósito final da própria existência. Então, não é sem propósito que alguma coisa existe. Quando a gente estuda biologia, a gente estuda que, na verdade, tudo está conectado. Nunca existe algo solto, um fio solto. E se tiver, rapidamente ele se encaixa dentro do sistema. Então, existe propósito nisso. Certo? E esse propósito, por si só, lança luz sobre muitos dos mistérios do modo da evolução. Considera o desenvolvimento do homem o principal produto de todo o processo cósmico do desenvolvimento da vida, ou seja, que tudo no nosso redor culmina para que a gente esteja aqui, né? E o único ser que pode, até certo ponto, compreender a natureza, que pode perceber e traçar seus modos de ação, que pode apreciar as forças e movimentos ocultos em todo lugar no trabalho e deduzir deles uma mente suprema e dominante como uma causa necessária. Então, eu até brinco com meus alunos, às vezes, quando eu estou ensinando evolução, eu digo, rapaz, olha, no dia que eu ver, aqui na minha frente da minha casa tem muito sagui, de vez em quando aparece.
Aí eles veem, eu digo, no dia que eu estiver aqui, deitada, assistindo TV, com a minha filha, numa rede ou coisa assim, e tiver um saguezinho com um caderninho me estudando, aí a gente diz que evolução existiu. Até lá, a única mente capaz de compreender outra mente somos nós, até onde eu entendo, certo? Então, o que nos divide não é a ciência, pois ambos estamos comprometidos com ela, mas sim a visão de mundo que temos. Ninguém quer basear a sua vida em uma ilusão, mas qual é a ilusão? Cristianismo ou ateísmo? Fantástico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Será que algum cientista rejeita essa teoria? Será que ela, né? Porque todo mundo diz que é lei, mais lei, como o professor Marcos diz, né? Mais lei do que a lei da gravidade. Será que tem alguém que diz que não, fora a gente do design inteligente? Rapaz, tem gente, viu? Existe uma lista de cientistas dissidentes de Darwin, né? Que eles dizem que são céticos com a habilidade de mutações aleatórias e de seleção natural de gerar a vida complexa. Então, eles dizem que há uma necessidade de uma reavaliação aí da teoria darwiniana. Só que não pode assinar essa lista eu, por exemplo. Se eu quisesse ir lá assinar, eu não posso, porque eu não sou ninguém, certo? Tem que ser pessoas tipo o professor Marcos Eberlin, que aí é condecorado, né? Está entre os 2% aí dos top of minds, né, dos cientistas do mundo. Ele pode, né? Eu não posso. Ele tem 1000 artigos, eu tenho 15 e já acho muito, certo? Então, ele pode, eu sou ninguém. Então, seriam pessoas, assim, com muito tempo de estudo, pessoas renomadas, certo? E tem mais de 1000 cientistas nessa brincadeira aqui. Tem muita gente de verdade. E, além disso, tem gente que não assinou, mas fala, viu? Então, ó, esse aqui é um evolucionista. Enquanto a grande maioria dos biólogos provavelmente concordaria com o ditado de Teodósio, que diz que nada faz sentido, exceto a luz da evolução, a maioria pode conduzir seu trabalho com muita alegria, sem referência particular às ideias revolucionárias. A evolução parece ser a indispensável ideia unificadora e, ao mesmo tempo, atualmente supérflua. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai estudar fisiologia, ela não precisa estudar evolução. Pouco importa a evolução para ela. Ela está estudando metabolismo, também não importa. Todo mundo faz ciência sem precisar apelar para a evolução. E a gente não vê evolução in motion, né, em tempo real, não vê, porque é mutações aleatórias em milhões de anos. Então, é tipo, joga, por isso que eu digo, bota para o senhor tempo e tudo se resolve. Né? Na verdade, ao longo dos últimos 100 anos, quase toda a biologia continuou independente da evolução, exceto a própria biologia evolucionária. A biologia molecular, a bioquímica, a fisiologia não levaram em conta a evolução. Né? A grande parte da vasta literatura neodarwinista é profundamente acrítica. A possibilidade de algo estar seriamente errado com um relato da evolução de Darwin dificilmente é considerada. O ceticismo metodológico que caracteriza a maioria das áreas do discurso científico parece surpreendentemente ausente quando o tópico é o darwinismo, ou seja, você não pode falar mal. Porque senão você é burro, você não é um bom cientista. Aí começa, aí que a gente estava conversando aqui antes de todo mundo entrar, né? Tem todo um problema em você falar isso, porque aí você não sabe o que você está falando, você é um criacionista, você, enfim. E aí vem o pai, o que eu considero o pai da paleonto, tá? Paleontologia, Stephen Jay Gould, ele diz assim, nessa revista aqui, ele diz: a extrema raridade das formas transicionais no registro fóssil persiste como um negócio secreto da paleontologia. Não fala, senão os criacionistas vão dizer que a Terra é jovem, os criacionistas vão dizer que Deus conseguiu fazer em 24 horas, certo? As árvores genealógicas que adornam os nossos livros, texto, têm dados apenas nas extremidades, ou seja, no que a gente está vendo agora, e no nó, que era de onde ela veio, né? O resto é inferência, são hipóteses, e isso a evolução nunca foi vista, né, entre aspas, aí, nas rochas, né? Então, vamos aqui para um conteúdo de qualidade, tá bom? Vamos agora, como diz o professor Marcos, vamos bater, né? Será que processos naturais e leis da natureza poderiam trazer tudo o que a gente vê à existência? Será que raios, terra quente, tudo isso gerariam uma bactéria, por exemplo, capaz de se reproduzir e tudo mais? É tipo o seguinte, minha gente, você está andando na praia, você vê esse castelo. Só tem 2 hipóteses, tá? Ou isso foi o vento, a maré, né, e a chuva que fizeram, ou alguém muito sabido, que não sou eu, porque eu não tenho esse dote, veio lá e construiu.
Aí você disse, Mariana, mas peraí, Mariana, aí também um exemplo pesado, né? Será? Será que mutações mais milhões de anos daria tudo que a gente está vendo hoje? Traria tudo que a gente vê hoje à existência? Começa pelas mutações, certo? Mutações. Então, houve agora recente um estudo com leveduras, certo? Que estava olhando aí, fazendo uma recapitulação da questão da mutação evolutiva, né? Então, eles dizem assim, eu achei massa, foi na Universidade de Yale, né, nos Estados Unidos. Durante a metade do século XX, os estudantes de biologia foram levados a acreditar que as mutações genéticas ajudaram as espécies a se adaptarem ao meio e passaram isso para gerações, eventualmente levando a uma mudança tão tremenda para formar a diversidade da vida. Contudo, essa teoria tem um pequeno problema. Mutações vantajosas são raras. E não significa também que ela ficaria nas gerações subsequentes. E nem que essas mutações dariam mudanças fisiológicas que poderiam causar, vamos dizer assim, uma permanência dessa mutação aí na população dessas espécies. Então, mutações não são benéficas. Na verdade, mutação é tipo o Neo lá do Matrix. Dá pau no sistema. Dá pau no sistema, não tem como funcionar, entendeu? O sistema vai parar. É tipo assim, você pega um carro, põe uma bomba, explode. Fica isso. Só que você acha que isso é bom. Você perder informação é bom. Ou que, eventualmente, você tendo isso, você vai, e magicamente, ninguém sabe como nem porquê, vai gerar uma porta da mesma cor do carro, que se encaixe perfeitamente, né? E dê certinho. E que o motorista consiga aí ficar protegido. Isso acontece? Não acontece. E aí tem outra, milhões de anos. Será mesmo? O que eu vou falar é controverso. E não sou eu que estou dizendo, são os próprios artigos. Encontraram tecido mole em Tiranossauro Rex. O que é tecido mole, Mariana? Isso. Agora está mais fácil, né? Depois da pandemia, nós todos estamos meio esquisitinhos, né? Mas a ideia é que dentro de nós existem tecidos que consideramos tecido mole. Quando a gente fala em fóssil, é porque virou rocha. Só que essa mulher, Mary, eu não sei o sobrenome dela, Schwenzig, sei lá, enfim. Essa senhora, ela estava lá, achou o fóssil lá do Tiranossauro Rex e pegou lá o helicóptero, porque a pesquisa dela é negócio de cinema, né? O helicóptero ia levar o osso, mas era muito pesado, o helicóptero não pegava, não conseguia levantar. Então, o que eles fizeram? Cortaram o osso na metade. E quando abriram, tinha tecido mole lá dentro. Quando eles tiraram a solução do osso, quando desmineralizaram, né, tiraram todo o minério que forma o osso, né, a rocha, eles viram que havia matriz fibrosa, certo? Elasticidade e resiliência, que é essa capacidade que o sistema tem de se locomover. Então, ela achou cheirava mal, ela achou estruturas proteicas, hemácias, que são as células que carregam o sangue, a oxigenação do sangue, né? É capaz de carregar oxigênio. Então, minha gente, quem cozinha, eu não sei cozinhar, mas eu sei que se você deixar a comida do lado de fora, o que é que acontece? Apodrece. Como é que pode ter tecido mole? Mariana, você está dizendo quanto tempo tem? Bom, quanto tempo tem eu não sei, mas milhões de anos não pode, né? Milhões de anos não, talvez milhares. Então, eu acho engraçado porque, assim, isso aqui foi da Science, né? Isso aqui é da Nature, tá? Não é artigo que eu publico, é artigo que só gente muito top faz. Aí eles botam a ideia de tecidos, de estruturas de tecidos moles, originais, de estruturas nativas de proteínas, que persistiram aí durante o processo geológico, né, durante os milhões de anos, é controvérsia, eu digo, é nada. Será? Aí eles vão aqui fazer uma proposição. Desculpa. Uma proposição que, na verdade, os aminoácidos vão decaindo. Uma lisina vira outra coisa. Mas o fato é que a proteína estava lá. Independente dela ter decaído, ao longo de milhões de anos, não era para ela estar lá. Então, não adianta você rodar, e aí o que eu acho engraçado, e eu acho não científico, é você tentar forçar os dados entrarem dentro de uma porta pequena, que é a teoria da evolução. Qual é o problema da gente chegar com constatação que provavelmente esses animais não têm milhões de anos? Por que, Mariana, tem tanto resistência? Porque se você não tem milhões de anos,
Você não pode ter mutações por bilhões de anos para gerar diversidade. Isso significa que a informação chegou no sistema muito mais rápido. Então, no passado, quem trabalha com química, né, professor Marcos, já dizia, dado após dado, espectro após espectro, a verdade é que a verdade enfatizada, que é enfatizada a cada avanço da ciência, é esta, que as grandes são as obras do senhor J.J. Thomson, né, o Prêmio Nobel de Física. Aí, ó. A ciência, às vezes, finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu, infelizmente, eliminar o sobrenatural, né? Erwin Schrödinger. Eu construo moléculas, esse James Tour, sem desmerecer o professor Marcos, mas eu acho ele bem top. Ele constrói moléculas, tá? Ele faz moléculas biológicas. Inclusive, ele faz um agora que está tentando caçar dentro do sistema células cancerígenas. Eu construo moléculas e sei o quão difícil é esse trabalho. E esse entendimento aumentou a minha fé em Deus. Apenas um novato que nada sabe sobre ciências diria que a ciência tira sua fé em Deus. A ciência te aproxima de Deus, embora ele tenha aqui plagiado o nosso excelentíssimo pai da biogênese, que é o Louis Pasteur, né? Então, eu lembro que eu estava na pós, né? Outra coisa que não se explica é a origem de órgãos complexos, né? O olho. Dá uma olhadinha no olho. Você não tem noção de como isso é complicado. Isso é um conjunto de lentes. Existe um conjunto de células que é capaz de identificar profundidade, sombra, cores. Então, você consegue ver se uma coisa está perto ou está longe, você tem ideia disso. Então, como é que você forma um olho pela teoria da evolução? Era esse artigo aqui que eu estava na pós ainda. Eu fiz pós em sistemática e evolução, e aí eu disse, eu vou ensinar para esses caras que evolução não dá certo. Então, eu tinha que ler, inclusive nessa aqui, foi um dia engraçado. Eu acho que o professor não queria. Não queria mesmo que a gente lesse. Passou 2 artigos gigantescos, e esse artigo que também era grande, e era tipo de uma noite para outro dia de tarde. Eu lembro que eu não sou muito de tomar energético, quem me conhece sabe, eu sou meio virado no 220. E nesse dia eu estava tão cansada que eu disse, eu vou comprar um energético. Eu comprei um que era todo preto, tinha uma chama. Eu disse, rapaz, isso aqui deve funcionar para eu ficar acordada, né, a noite toda. Falei esse negócio. E aí eu cheguei na conclusão e me irritei, porque o cara do artigo disse assim, por que esses eventos são únicos no passado distante e ultrapassa aí a expectativa da vida humana, esses eventos como a evolução de órgãos complexos não podem ser testados. Eu disse, eu não queria mesmo, eu queria passar a noite acordada. Aí eu fui no outro dia, vou dar até o testemunho, eu estava no outro dia, fui na sala, aí eu disse, ninguém leu, velho. Só quem leu foi eu, tenho certeza que ninguém fez isso. Pilhada ainda por conta do energético, cheguei na sala, aí um falava alguma coisa, né, o professor estimulava o debate, aí eu falava os meninos, não pode, eu disse, mas tá no artigo, a professora, ela tá certa. Aí teve uma hora que eles estavam batendo muito em mim, eu me cansei, porque ninguém tinha lido e estava falando asneira, e eu já não aguentava mais o professor dizendo que eu estava certa, aí eu disse, eu vou tomar um café. Saí, voltei. Quando eu voltei, estava todo mundo em silêncio. Foi um negócio engraçado. Aí eu disse assim, oxente, o que é que houve? Alguém morreu? Aí o professor, por favor, não sai mais não. Eu disse, o que foi? Porque sem você não tem debate. Eu disse, vocês tudo pensam igual, vocês têm que ser céticos, a gente tem que pensar. Aí, enfim, como eu estava já cansada, e o efeito do energético estava indo embora, eu disse, olha, gente, vou dizer o que eu acho. Eu acho que isso aqui, tudo que a gente está fazendo é um monte de balela, porque na própria conclusão do artigo, o rapaz disse que não tem como. Aí o professor fechou o livro e fez, eita, acabou a aula. Mariana, acabou a aula, vamos embora. Aí eu disse, oba, vou para João Pessoa, né, que eu fazia em Natal. Aí o menino fez, ei, tu é da igreja, né? Eu disse, sou. Aí ele fez, só podia. Eu digo, ei, o que é que tem a ver? Eu estou falando do artigo, senta aqui. Aí perdi minha viagem para João Pessoa para ficar discutindo com o rapaz. Certo? Porque a pessoa não tem juízo nesse nível. Isso ainda foi antes do TDI, hoje misericórdia, né? Então, até o próprio Darwin disse, supor que o olho pode ter sido formado por seleção natural, me parece, francamente, confesso, um absurdo do mais alto grau. E é, porque para você gerar um olho, precisa de uma estrutura totalmente diferenciada de proteínas e moléculas, e, enfim, de estruturas celulares, e para isso a gente precisa de informação. Só que antes de explicar a informação celular, eu preciso que você entenda aqui comigo o que é informação. Então, informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados. De tal maneira que o representante da mensagem, seja eu, por exemplo, seja essa mensagem quantitativa ou qualitativa, possa ser compreendida por vocês que estão recebendo. Então, tanto o texto quanto a imagem diz a mesma coisa. É um tentando passar a informação para o outro e tendo uma certa reciprocidade. Mas vamos supor que eu começasse a falar russo.
O fato de eu falar russo, embora as letras, né, fossem similares, vocês não iam entender, ou alguns de vocês poderiam, mas a maioria não. Porque a mensagem, ela depende dessas características. E a informação da nossa célula, das nossas células, do mundo todo, de todas as células existentes nesse planeta, é o DNA. Muito embora eles tenham 4 letrinhas, que é o ATCG, né, o Alginate Timóteo Gal Costa, ele é um código universal, todas as espécies têm. E a gente descobre mais, ele é autorreplicável, tá? Ele consegue se replicar através da ação de proteínas, né? E aí, ó, ele tem o DNA e tem um material genético que como é que eu posso dizer? Um mensageiro, um WhatsApp. O DNA, ele não sai do núcleo, no caso de organismos eucarióticos, certo? E aí, como ele não sai do núcleo, ele manda uma molécula menor, que é o RNA, que é o WhatsApp. E ele é o RNA mensageiro. E aí, nessa mensagem, a cada 3 letrinhas, que muda de timina para uracila, aí no caso do RNA, você tem aí um código que é capaz de trazer um aminoácido. A cada trinca, você vai juntando os aminoácidos e agrupamento de aminoácidos formam peptídeos, proteínas, enfim, certo? Então, é assim que se lê coisas dentro da célula. Esse DNA também ele é super compactado na forma de cromossomos, dos quais nós temos 46 pares de cromossomos, né? Então, o problema não é informação, porque aí é evolucionista e inteligentista concordam. O problema é na raiz da situação. Quem colocou essa informação lá? Porque quem trabalha com tecnologia da informação sabe que você não pode randomizar códigos. Imagina, é tipo assim, você tem um programa, partindo do pressuposto que fosse um programa solto, um programa que ninguém criou, tá? Seria tipo isso. Que seria capaz de gerar novos códigos e, eventualmente, gerasse um programa sem bug, que não travasse. Existe isso, produção? Não existe isso, né? Então, isso é tão complicado que fez Richard Dawkins dizer essa frase ridícula. A biologia é o estudo de coisas complexas que aparentam terem sido criadas por um propósito. Propositalmente. Rapaz, aparenta será mesmo? É tipo assim, o que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, tá vendo esse avião? Eu estou lhe dizendo, Bob, passou um tornado aqui e fez um avião do lixo. E esse avião não é só um avião, só a carcaça não, viu? Ele tem os assentos, ele tem o sinal de saída, ele tem o cockpit, ele tem tá abastecido, tem bateria, ele acende a luz, ele é um negócio pronto, viu? Aí o cara faz, não seja absurdo, não fale absurdo, né? Ninguém nos fez, nós evoluímos a partir dos flocos de neve. E essa foi a minha vida, tá? Foi a minha vida, eu vi isso aqui. Só que isso tem vários problemas. Primeiro é a teoria do título, começa pelo título do livro A Origem das Espécies. Existem mais de 24 conceitos diferentes de espécie. Então, como ele sabe a origem delas? Então, por exemplo, se eu pegar esse fungo, que foi o grupo que eu trabalhei no mestrado e doutorado, se eu cortar esse fungo e observá-lo em microscópio, eu vou ver essas estruturas. E aí, se eu ver e comparar com todas as espécies existentes e ver que é uma espécie nova, eu estou dizendo que ela é uma espécie nova baseada no conceito morfológico de espécie. Se eu pegar desse mesmo fungo uma sequência de DNA que me produz um eletroferograma desse, que seria o sonho de todo filogeneticista, quase nunca isso acontece, mas cada cor dessa é um espectro das letrinhas lá do DNA, certo? Eu vou ter aí a árvore filogenética, né? Que tem as espécies de interesse e os nós, né? Ancestrais e espécies atuais. Isso aqui é o conceito filogenético de espécie. Fora o conceito biológico de espécie, que é o conceito que todo mundo assume como conceito mais, digamos assim, mais viável, que seria 2 espécies que cruzando geram descendentes férteis. Então, como é que eu posso dizer que eu sei a origem das espécies, eu não sei o que é uma espécie? Que depende do conceito. Fungo, por exemplo, não tem sexo, não é macho e fêmea. Na verdade, ele é considerado multigêneros. Ele não tem um gênero, digamos assim, masculino e feminino, ele tem vários. Então, não encaixa. Aí não é uma espécie, é o quê? Né? Então, é tipo assim, ó. Você tem aqui uma bactéria chamada SEM, uma bactériazinha chamada ELA, e aí o SEM dá uma chavecada na ELA e faz, e aí, vamos fazer bactérias? Daí eles fazem conjugação e geram uma superbactéria. Só que o problema deixa de ser bactéria.
Quando é que evolutivamente você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra? Não vou nem entrar aqui a nível de espécie. Vamos falar de uma família virar outra, né? Como é que um peixe vira um réptil ou vice-versa? Né? Porque, como é que eu faço para o computador virar um Skynet lá do Exterminador do Futuro? O seu computador vira Skynet de graça? Não. Porque a informação demanda o quê? Inteligência. Tipo Stephen Jobs. Tipo Bill Gates, que quando olhou a programação do DNA, né, depois do projeto Genoma, ele disse a seguinte frase: o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software já criado. Então, devido a isso, surge a contra-revolução científica, né? Então, o primeiro livro aí, que é o do patrono aí do design inteligente, que é o Michael Behe, que é a caixa preta de Darwin, né? Foi aí traduzido aí pelo professor Marcos, é a equipe aí do Mackenzie, né? Tá vendendo aqui, tem até uma cópia aqui em casa, né? Que é o Desafio da Bioquímica à Teoria da Evolução. E aí ele já fez o segundo livro, que também está traduzido, né? Já. Segundo o professor Marcos, vai ser aí lançado na Consciência Cristã desse próximo ano, que é o Darwin Devolves, que na verdade está desevoluindo, né? A nova ciência sobre o DNA e os desafios da evolução. E eu achei legal porque ele botou os dentilhões de Darwin, né? Bem legal. E aí tem o nosso querido aqui que fez a honra de aparecer, né? Aqui na nossa reunião, que é o professor Eberlin, que está entre os 2 cientistas mais influentes do mundo, né? Saiu agora, os parabéns aí ao nosso presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, que tem seus 2 livros, né? O Foresight, que é uma antevidência, né? Ele tem também em português. É best-seller, tá? Beijinho no ombro para os americanos aí. Nós temos um brasileiro que faz. E tem aí o Fomos Planejados, né? A maior descoberta científica de todos os tempos, né? Fantástico. Tem esses 2 livros que eu estou terminando de ler esse segundo, né? Que é o do Stephen Meyer, que é o Signature in the Cell, que são as evidências para design inteligente. Ele fala só sobre informação celular. E tem o Down in Doubt, que é justamente essa questão dos fósseis, né? Que é a explosão cambriana. E aí a explosão da origem da vida dos animais é uma causa para design inteligente. E aí também tem o Douglas X com o Undeniable, né? Que como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida é planejada, né? Tem aí rapaz, esqueci. Everton. O Everton Alves, né? Que tem aí o livro da teoria do design inteligente. Nós temos aí o Francisco, que também publicou um livro Darwinismo, Design Inteligente e Educação, né? Então, essa contra-revolução de informação, ela é muito legal, porque chega até os artigos, porque você pensa assim, só livros, e artigo? Tem. Tinha um programa, eu acho que ele já foi extinto lá nos Estados Unidos, que era o programa SET. Ele jogava códigos matemáticos no espaço, e se tivessem determinadas respostas, eles considerariam que teria vida inteligente fora da Terra. E aí, o que acontece? O pessoal do Cazaquistão pegou o mesmo código e jogou no DNA, e aí eles publicaram um artigo chamado The Whole Signal of Terrestrial Genetic Code, ou seja, o sinal uau do código genético terrestre, porque explodiu de informação. Né? E aí, depois disso, começa toda sorte de tentativas. Né? Vamos comparar agora DNA com um computador. Né? E aí eu acho legal que eles pegam assim, contudo, a evolução dos sistemas biológicos está sujeita à seleção natural, mas a evolução dos sistemas está aí sobre a customização de um arquiteto, ou seja, você compara uma coisa que é criada com uma coisa que não é, mas tudo bem. Aí vamos lá, eles pegam o Escherichia coli, que é essa aqui, e pegam o sistema Linux, né, do computador deles. O Master Regulator, que seria essa bolinha amarela aqui, dessa primeira linha, seria o equivalente ao hardware, né, que seria as placas, enfim, toda a estrutura mecânica do computador. O middle manager, que seria esse roxinho aqui, essa segunda linha aqui, seria o software. E o workhorse seria a produção, vamos dizer assim, o funcionamento, né? Digamos assim, a velocidade de produção, a velocidade da reação do processamento. Então, você veja aqui pelo quadro, né, por essa tabela aqui, que você tem a bactéria perde, se é uma bactéria, nem é você, viu? A bactéria perde no hardware, perde no software, mas tem
quase 900 vezes mais de capacidade de produção. Então, assim, eu queria ser uma bactéria, né? Porque o computador não funciona. E olha que ela estava sujeita a processos naturais e leis da natureza, viu? Então, isso é tão problemático. Como a microevolução não existe, eles tentaram, até publicaram na Nature em 2009, a ideia de uma ponte entre a micro e a macroevolução. E aí ele fala que há muito tempo os pesquisadores reconhecem a microevolução, que seria a adaptação, né? Que eles roubaram o termo. Na verdade, é uma usurpação, eu chamo de usurpação do termo. Então, e tentou aí fazer, você consegue observar realmente a seleção natural a nível de adaptação, mas a macroevolução não. E eles atribuem a você não acreditar na macroevolução na sua crença religiosa. Quer dizer que a culpa agora é da Bíblia. Você não prova, a incompetência é sua e a culpa é da Bíblia. Não, a culpa é sua porque não tem como provar esse tipo de coisa. Então, gente, olha bem, para eu encerrar, né, para eu não tomar muito tempo de vocês. Olha para essa terra linda. Por favor, viu? Ela é redonda, tá? Preste atenção nos ecossistemas, tá? Olha que coisa fantástica, tanto terrestre quanto aquático. É coisa de profissional. Olha as interações, né? Você tem aí a necessidade mútua, né? Que a gente chama de... Dentro da biologia a gente é obrigado a chamar, né? De coevolução, né? Porque existe o bico específico do pássaro para aquela flor específica. Existem abelhas específicas para cada... Inclusive, uma das coisas mais lindas que eu já vi foi a visão da abelha de um girassol. Para a gente, o girassol, né, é naquilo ali não é uma pétala propriamente dita, são, na verdade, aquele miolo, são várias flores. Aquilo ali seriam brácteas, que a gente chama. E ela vê as brácteas escuras, aquela parte amarela, e ela vê brilhante a parte interna, é a cor mais linda. Né? O que eles chamam de coevolução, né? Sistemas, né? Olha aí, nesse momento aí você está com fome, está cansado, mas o seu sistema está todo funcionando. Todos os órgãos. E você nem estava sabendo até eu falar sobre isso. Suas sinapses devem estar bombando nesse momento. Inclusive, eu acho impressionante, porque, evolutivamente falando, um neurônio com o outro sem neurotransmissor ia servir de quem? Não sei, mas enfim. Um neurônio sem condução, hein? Sem despolarização. Eu não sei como é que seria a primeira sinapse, tá? Mas é o que você faz para tentar entender o que eu estou falando. E para gerar energia para isso tudo aí funcionar, ter esse complexo que a gente chama de fosforilação oxidativa, que através do processo de digestão e quebra de moléculas, a gente gera ATP, ó, que é a moeda de energia dos sistemas. E quem faz isso é essa molécula que eu acho fantástica, que é a ATP sintase. Para mim, é obra genial, tá? Cada próton desse de H+, que passa aqui, ela muda a conformação. Literalmente, ela gira e cada molécula de ATP aí nesse processo é formada. Então, qual seria a melhor inferência? Né? Nós somos planejados ou nós somos frutos do acaso? E aí eu deixo um versículo. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu vou dizer a você, viu, meu irmão? Se você é da minha área de biologia, eu não sei as outras, certo? Eu posso falar da minha. E você está de bem com todo mundo, tem alguma coisa bem errada aí, viu? A não ser que as pessoas com quem vocês convivam sejam muito respeitosas, porque na verdade dá muita treta, viu? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é esperada por Deus, e o útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, a palavra de Deus, ela é usada para TUDO. Então, se você relativiza, você passa a ser um cristão aleijado. Então, falta teologia mesmo, certo? Eu acho que hoje, inclusive, estudando sobre isso recentemente, justamente por essa revolta de ver muitos grupos de jovens se perdendo, achando que você tem que ser evolucionista para ser um bom cientista. Eu fui estudar teologia, eu acho que a raiz do problema é mais teológico do que científico. E o problema que a ciência não aceita, né, o pessoal ateu não aceita, é porque se não é evolução, tem que ser guiado. E se é guiado, tem que ser alguém. E essa hipótese na cabeça de um ateu é difícil de entrar, certo? Então, para um ateu, nada faz sentido, nem biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Mas para os inteligentistas e os cristãos, nada no universo e na vida faz sentido senão a luz do design
inteligente. Né? Então, aqui a gente tem o grupo nosso, né? Tem aqui o núcleo, né, na Sociedade Brasileira Criacionista, né? Mas a gente também tem o site aí do Design Inteligente. Estamos tendo a liga, né, Marcos? Com o pessoal lá. E aí eu deixo para vocês, para encerrar de vez, prometo, essa frase que é fantástica. Assim, não há nenhum centímetro quadrado nessa terra que o Senhor Cristo não possa dizer, é meu. Certo? Era isto. Muito bem, muito obrigado, doutora. Quero registrar aqui, antes dos comentários, o Dr. Kelson Mota, que é o vice-presidente da Sociedade de Design Inteligente, está aqui presente também, colocou um comentário que fecha também essa palestra, né? Que a ciência só pode ser compreendida em sua abrangência se for vista a partir do Criador. Então vem para fechar também essa bela palestra que nós tivemos.